Hallo, meine Lieben! Herzlich willkommen, liebe Leute! Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou Matheus Schaff, professor de alemão e especialista em provas de certificação de alemão. E nós estamos aqui, pessoal, fazendo uma série de aulas de esquenta para a nossa jornada para a certificação B1. E se você não sabe o que é a jornada ainda, deixa eu te explicar. A jornada para a certificação B1 é um evento 100% online e gratuito. E lá nesses 3 dias de evento eu vou te mostrar o que você precisa de fato fazer para você finalmente poder conquistar o seu tão sonhado Goethe-Zertifikat B1. Então, se você quiser conhecer o passo a passo que já levou dezenas de alunos aí a conquistarem a sua certificação de nível B1 na prova do Goethe Institute, eu te convido para clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, fazer a tua inscrição e vir participar da nossa jornada para a certificação B1. Lembrando, pessoal, é um evento 100% online e gratuito. Para participar, é só você se inscrever através desse link que está aqui embaixo. E como esquenta, pessoal, aí para a nossa jornada para a certificação B1, estamos aqui então fazendo aulas com conteúdo único e exclusivamente voltado para a nossa prova do Goethe-Zertifikat B1. E hoje, pessoal, tem um assunto aqui extremamente importante para trazer para vocês. Ele vai abrir a mente de vocês, vai ampliar também o vocabulário de vocês, com certeza. E eu quero dizer que eu estou muito feliz em poder trazer essa aula aqui para todos vocês hoje, porque já é um conteúdo que eu sempre trago, né, para os meus alunos, mas finalmente eu consegui estruturar então aqui da forma que eu sempre desejava, né, que já fazia tempo, né, que estava aí nos planos, e hoje eu tenho essa alegria de poder informar vocês então que eu estou trazendo então nesse formato então que eu já teria gostado, né, de trazer em outros momentos, tá? Então hoje vocês estão recebendo aqui em primeira mão essa grande novidade aqui com o nosso conteúdo, pessoal, que é a respeito de Substantivierung von Verben. O que é isso, pessoal? Substantivação de verbos. Liebe Leute, vamos lá então. Nesta aula nós vamos aprender o que é Substantivierung von Verben, ou seja, a substantivação de verbos. Para você que não sabe ainda, pessoal, substantivo, né, significa substantivo, verbo, né, como está ali, são palavras bem latinas, né, dá para a gente reconhecer facilmente, então verbo são verbos. O que é Substantivierung von Verben? Liebe Leute, a substantivação de verbos é o processo de transformação que um verbo ele passa, então, para se tornar um substantivo, ou seja, um substantivo. E agora você pode estar se perguntando, beleza, Matheus, mas por que aprender esse assunto aí, né? Por que aprender Substantivierung von Verben? Liebe Leute, ao aprender esse assunto, você irá, no mínimo, aprender a duplicar ou até mesmo triplicar aí o seu vocabulário. Tudo depende de você entender como funciona a construção das palavras, partindo então da raiz aqui de um verbo. E o que acontece se eu não aprender esse assunto aqui, né? O que acontece se eu não saber o que é Substantivierung von Verben? Você perde uma grande chance aí de poder ampliar o seu vocabulário para a prova e ainda a chance de acertar mais questões. E isso acontece porque na prova do Goethe-Zertifikat B1, muitas vezes eles podem falar, por exemplo, um verbo no áudio ou trazerem um verbo, por exemplo, ali no texto, mas na questão que você deve responder estará o substantivo correspondente que você, no caso, então, precisa conhecer. Ou no texto e no áudio eles colocam o substantivo e na questão eles colocam um verbo, tá? Ou seja, nessas formas, então, aqui que nós temos. Nós temos aqui, pessoal, alguns exemplos, então, de Substantivierung von Verben. Olha aqui, ó, verbos se tornando, então, substantivos. Fördern, die Förderung. Ergeben, das Ergebnis. Gehen, der Gang. Fahren, die Fahrt. Zurückfliegen, der Rückflug. Einnehmen, né? Einnehmen, die Einnahme. São alguns exemplos, então, pessoal, de substantivação. Vamos, então, aqui agora, né, continuando essa nossa introdução, pessoal. Antes de a gente falar sobre a substantivação de verbos, a gente precisa saber, primeiramente, qual a composição estrutural de um verbo. Ou seja, como que um verbo ele está composto, né? Quais que são as partes que ele possui. Todo verbo, pessoal, em alemão, ele é composto de 2 partes. Nós temos uma Stamm, que é chamada de raiz, e uma Endung, que é uma terminação. Vamos tomar como exemplo aqui, pessoal, o nosso verbo machen, tá? O nosso verbo machen, que significa fazer. Se a gente pegar a parte em azul, pessoal, a gente tem que mar é a Stamm, ou seja, a raiz do nosso verbo machen. A Stamm, pessoal, é a essência do verbo, já que é ela que carrega o seu significado. E nós temos aqui em EN, esse EN aqui, pessoal, no final do verbo é a Endung, ou seja, a sua terminação. No caso aqui, né, EN tá do verbo machen. Se a gente eliminar essa terminação aqui, a gente consegue fazer a conjugação do nosso verbo, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó,
né? Vamos botar aqui, ó, mar, não vou fazer, né, pessoal, aqui a conjugação toda, tá, do nosso verbo machen, mas só para você saber do que eu tô falando aqui. Ó, eliminei a terminação, peguei só aqui a minha raiz. Se eu estiver conjugando, por exemplo, o meu verbo em ich, o que que eu faço? Eu acrescento a terminação em e. Ich mache. Se eu estiver conjugando o meu verbo em du, vou acrescentar aqui agora a terminação em st. Se eu estiver conjugando em ea, sie ou es, eu vou acrescentar somente a terminação em t. Então, perceba, pessoal, que o que carrega o significado, né, ou seja, essa essência do verbo, então, é a sua raiz. A terminação, a nossa endung, a gente elimina, então, para, por exemplo, fazer aqui a conjugação dos verbos, ou nos casos que eu vou mostrar aqui para vocês, para fazer a substantivação dos nossos verbos. Todo verbo em alemão, pessoal, no infinitivo, ou seja, na sua forma natural, ele possui a sua endung, ou seja, a sua terminação, ou em n, pessoal, ou em en. Observem aqui alguns exemplos de verbos que possuem a terminação em en. O verbo fahren, schreiben, gehen, bestehen, anfangen. Percebam, né, que todas as terminações aqui são em en. O que resta aqui, pessoal, ou seja, toda essa parte aqui, tudo isso são as raízes, então, aqui desses verbos em questão. Temos alguns verbos que vão somente terminar em n, pessoal, ou seja, sem aquele e, como, por exemplo, o nosso verbo bügeln, angeln, sammeln, regeln e ändern. Então, percebam que nós não temos en, mas sim n. E agora, pessoal, para a gente fazer a substantivação dos nossos verbos, nós vamos precisar apenas da sua Stamm, ou seja, da sua raiz. Olha o que aconteceu ali, pessoal. Tirei a terminação em en ali da coluna da esquerda, terminação em n da coluna da direita, sobrou então agora só a raiz de cada um desses verbos. Fahr, schreib, gib, stehe, anfang, bügel, angel, sammel, regel e ändern. Certo? Para fazer a substantivação, pessoal, von Verben, então, a substantivação de verbos, né, nós vamos seguir os seguintes passos. Lembre-se, tá, de que nós devemos, então, sempre utilizar o infinitivo aqui do verbo. Para você que não lembra, infinitivo, pessoal, é a forma natural do verbo, ou seja, é a sua forma não conjugada, é a forma do verbo que a gente encontra lá no dicionário. Um verbo no infinitivo possui a terminação em en ou em n, como eu mostrei anteriormente para vocês. Tá? Então, tá aqui, liebe Leute. Então, nós vamos aqui seguir os seguintes passos, ó. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai eliminar a terminação do nosso verbo. Depois, a gente vai acrescentar um sufixo, pessoal, ou seja, uma palavrinha ali ao final do nosso verbo. E o terceiro passo vai ser a gente acrescentar um artigo à nossa palavra. E a sua primeira letra vai passar a ser escrita com letra maiúscula, já que ele se tornou um substantivo. Detalhe extremamente importante, pessoal, que muitos de vocês às vezes se esquecem, né? E vão lá e escrevem os textos de vocês e não levam isso aqui em consideração. Em alemão, pessoal, todo substantivo sempre é escrito com letra maiúscula, tá? A primeira letra é sempre letra maiúscula, beleza? Então tá aí, já fica a dica aí para o seu Schreiben, né? Vamos então, pessoal, trazendo aqui então o nosso processo de substantivação agora, né? Com isso que a gente está trabalhando. Vamos ao nosso primeiro Beispiel. Pessoal, nós temos aqui o verbo beschreiben, né? Beschreiben significa descrever. Primeira coisa que a gente faz, a gente deve eliminar a sua terminação. Vamos tirar aquele n ali, pessoal. Olha ali, ó. Beschreiben é o que restou. A gente deve agora acrescentar um sufixo, então, ao final do nosso verbo, pessoal. O que a gente vai fazer? Vamos acrescentar o sufixo ung. Olha ali, ó. Depois, pessoal, o que a gente vai fazer ainda? Nós vamos acrescentar agora um artigo à palavra e sua primeira letra a gente vai escrever com letra maiúscula, já que ele se tornou um substantivo. E olha aqui, pessoal, o que nós vamos ter? Olha ali, ó. O nosso verbo beschreiben se tornou die Beschreibung, ou seja, a descrição. Temos um pequeno detalhe aqui, pessoal, que todo substantivo, tá? Todo substantivo em alemão que termina em ung, tá? E aqui eu estou pronunciando esse G no final, tá, pessoal? Mas esse G aqui no final da palavra, ele nem é pronunciado. Nós vamos ter Beschreibung, Beschreibung. Percebem que termina somente em N? Todos eles, pessoal, vão ser femininos, tá? Sempre vai ser, né, die Beschreibung e outros exemplos que eu vou trazer aqui agora para vocês. Beleza? O que mais que nós temos aqui, liebe Leute? Vamos pegar aqui como exemplo o nosso verbo fördern. Fördern, pessoal, significa apoiar, incentivar, fomentar. Inclusive, sugiro vocês gravarem esse verbo aqui, porque ele costuma aparecer muito aí na prova do Goethe-Zertifikat B1. O que a gente faz, pessoal? Devemos, então, eliminar primeiramente a sua terminação. Como nós só temos o N aqui, vamos tirar a terminação em N. Olha ali, ó, só sobrou o fördern. O que a gente faz agora? Acrescentamos um sufixo ao final do verbo. Vamos acrescentar aqui o sufixo on, mais uma vez.
E agora, pessoal, nós vamos acrescentar, então, um artigo à nossa palavra, né? Essa daqui que a gente está formando, e colocar a primeira letra em maiúsculo, então. Nós vamos ter agora, olha ali, pessoal, die Förderung. Die Förderung. Die Förderung, pessoal, significa o apoio, o incentivo, o fomento. Inclusive, pessoal, essas duas palavras aqui, elas aparecem às vezes até numa mesma questão, ou seja, o verbo fördern e a palavra die Förderung, tá? Que significa, então, apoio, incentivo, fomento ali, alguma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, a respeito de Sport, ó, Sportförderung. O que significa Sportförderung? Sportförderung, pessoal, seria o apoio, o incentivo, né? Um fomento ao esporte, tá? Vamos ao terceiro exemplo, pessoal. Olha ali o nosso verbo verschmutzen. Falem comigo, verschmutzen. Verschmutzen significa sujar ou poluir. Primeiro passo, pessoal, o que a gente faz? A gente deve eliminar, então, aqui a sua terminação. Vamos tirar o EN ali, ó. Bora lá. Verschmutzen, né? O que sobrou, então, é a nossa raiz, então, do nosso verbo. O que a gente faz agora, pessoal? Vamos acrescentar um sufixo, então, ao final aqui desse nosso verbo. Olha ali o que nós temos. Verschmutzung. E depois, o nosso terceiro passo, acrescentamos um artigo à palavra e sua primeira letra a gente escreve com letra maiúscula, já que ela se tornou, então, um substantivo. O que nós vamos ter? Olha ali, pessoal, die Verschmutzung. Die Verschmutzung, que significa, então, a sujeira ou a poluição. Inclusive, essa palavrinha aqui, pessoal, aparece muito, tá, na sua prova, nesse contexto aqui, ó. Die Umweltverschmutzung. E o que significa die Umweltverschmutzung? Poluição ambiental. Então, se você não conhecia essa palavrinha aqui ainda, já anota ela aí, tá? Porque ela aparece bastante aí na prova, pessoal, nesse contexto de meio ambiente, né? Quando fala ali sobre, estão falando a respeito, por exemplo, de situações nas cidades e tal, né? Que tem cidades grandes, por exemplo, né? Que tem essa questão da Umweltverschmutzung, ou seja, da poluição ambiental. Então, já anota aí, tá? Palavrinha bem importante para a nossa prova do B1. O que mais que nós temos aqui, pessoal? Olha só. Aí você pode estar se perguntando aí o seguinte, né? Mateus, é simples assim? Só eliminar a terminação em EN, acrescentar o ON ali no final, já terei todos os substantivos possíveis? A resposta é não, pessoal. Cuidado, tá? Esse é o processo de substantivação mais básico que você precisa conhecer. Nós vamos conhecer agora, tá? A gente vai partir já né, para outros exemplos, só que o que eu quero que você saiba é que com o tempo você irá conhecer diversos tipos de formação de substantivos e vai notar que nem sempre eles seguem um padrão fixo. Isso significa que com o tempo nós precisamos nos acostumar então a aprender não somente o verbo, mas também o seu respectivo substantivo. Porém, eu vou mostrar para vocês aqui alguns processos comuns então que você precisa obrigatoriamente conhecer. Vamos aos exemplos, pessoal, então, de substantivação. Olha o que vai acontecer agora. Nós vamos, então, agora conhecer uma série de verbos que passam pelo processo de substantivação. Volto a reforçar, pessoal, que nem todos possuirão uma regularidade, tá? E regras específicas para a sua formação. Mas esses daqui são os principais, então, que você vai precisar conhecer. Olha só, pessoal, o que nós temos aqui, ó. O verbo fahren, que significa viajar, ele se transforma em die Fahrt. Olha só, pessoal, nossa substantivação acontecendo aqui, ó. Verbo fahren se transforma em die Fahrt. Ou seja, o verbo fahren, que significa viajar, se transformou em die Fahrt e se transformou em a viagem. Notem aqui, pessoal, que a raiz do nosso verbo fahren é fahr. E ela se mantém aqui, então, no nosso substantivo. Exemplos em frase, olha o que nós temos. Am Montag fahren wir mit dem Zug nach München. Ou seja, na segunda-feira nós vamos viajar de trem para Munique. Exemplo com substantivo. Die Fahrt nach München kostet 20 Euro. A viagem para Munique custa 20 euros. Tá? Então, aqui está o nosso primeiro... Já vimos os anteriores ali, né, pessoal, nos exemplos ali que eu trouxe, tá? Em relação ao processo de formação. E agora nós temos exemplos, tá? Recomendo você fortemente anotar, então, aqui essas mudanças que acontecem. O verbo fahren vira die Fahrt. Então, quando você lê a palavra, né, die Fahrt ali, né, independentemente se ela estiver junto com outras palavras ainda, ou seja, numa palavra composta, já saiba, então, tá, que die Fahrt tem origem no verbo fahren. Isso que você deve ter ciência, então, a partir de agora. Próximo exemplo, pessoal, o verbo hinfahren, que significa ir a algum lugar, no caso de carro, né, de moto, de trem, por exemplo, ele se transforma em, como a gente viu que fahren se transforma em Fahrt, né? Nós vamos ter agora, então, a nossa die Hinfahrt, carregando aqui, pessoal, esse prefixo hin. O prefixo hin, ele dá uma ideia de ida, tá? Ou seja, em direção a alguma coisa.
Então, enquanto o nosso verbo hinfahren, que significa ir a algum lugar, de carro, de moto, de trem, nós vamos ter agora die Hinfahrt, ou seja, a nossa viagem, então, de ida. Exemplos aqui em frases. Olha só. Ich werde morgen mit dem Zug nach Berlin hinfahren. Ou seja, amanhã, então, eu vou de trem, né? Sentido, né? Ou seja, com destino, então, a Berlim. E nós temos ainda die Hinfahrt mit dem Zug dauert 3 Stunden. Ou seja, a viagem de ida de trem, então, ela dura 3 horas. Mais exemplos aqui, pessoal. Olha só. Muita atenção agora, que eu não coloquei verbo ali, né? Mas sim, ó, o prefixo, pessoal. O prefixo. O prefixo zurück, tá? Voltar, retornar, ele se transforma, pessoal, em rück. Ou seja, que significa a volta, né? Ou o retorno. Olha ali, ó. Zurück, pessoal, tá sempre a voltar, né? Ele tá sempre relacionado a voltar, retornar. E ele se transforma, pessoal, somente em rück, tá? Como substantivo, que já significa, então, volta e retorno. E é por isso, pessoal, que o nosso verbo zurückfahren, que significa retornar, né? Viajar de volta, então, de carro, de trem, de moto, por exemplo, ele se transforma em Rückfahrt. Vocês perceberam aqui, pessoal? Olha só, o zurück, ele se transforma em rück, como eu falei para vocês agora. E o fahren, como a gente viu anteriormente, ele se transforma em die Fahrt. Por isso que nós vamos ter, então, die Rückfahrt, que seria, então, a viagem de volta. Exemplos em frase, vamos lá. Wir können morgen früh zurückfahren. Nós podemos, então, viajar de volta, né? Ou seja, voltar, retornar, então, para casa amanhã cedo. Die Rückfahrt mit dem Bus war ruhig und angenehm. Né? Ou seja, a viagem de volta, então, de ônibus, ela foi tranquila, né? Foi calma e ela foi agradável ainda. Notem, então, pessoal, zurückfahren se transformou em Rückfahrt. Exemplo prático disso, pessoal, muito em breve estarão lá na Alemanha, estarão pegando um ticketzinho desse daqui, né? E olha só o que nós temos aqui, pessoal, olha ali, ó, Hin- und Rückfahrt. Agora eu vou trazer, né, sempre que possível, trazer os exemplos práticos, pessoal, de onde essa substantivação, então, ela aparece aqui pra gente. Então, Hin- und Rückfahrt significa, então, a viagem de ida e a viagem de volta. Isso aqui é uma fähre, né, pessoal, ou seja, uma balsa, tá? Custou ali 2 euros, né? Viagem de ida e volta, tá? Beleza, então, wunderbar. Ainda, pessoal, nós temos outro exemplo aqui, ó. Observem aqui, como eu falei, né? Muito em breve vocês vão estar lá na Alemanha, na Áustria, na Suíça. Vocês vão estar lá no site da Deutsche Bahn, programando a sua viagem para o final de semana para conhecer alguma cidade ou até mesmo algum país ali por perto, né? E você vai lá no site da Deutsche Bahn, então, vamos supor que você queira, então, né? Ir de Berlim para München. E olha o que nós temos aqui, pessoal, aqui embaixo, olha ali, ó, Hinfahrt, ou seja, viagem de ida. Ah, sei lá, né, quarta-feira, agora aqui já tem que ser uma data, uma data diferente, né? Esse aqui é só um exemplo, tá? E olha aqui, você pode escolher também a sua Rückfahrt, ou seja, a sua viagem de volta, certo? Que mais que nós temos, pessoal? O nosso verbo einfahren. Olha só, agora nós temos um prefixo, tá? Pode ser tanto einfahren, muitas vezes os alemães eles falam esse ein como rein, ou seja, reinfahren, que significa agora entrar com o veículo. O prefixo ein, pessoal, geralmente ele dá uma ideia de entrada, tá? Em algum lugar, tá? Por isso esse gráfico aqui, né? Como se estivesse entrando num túnel, por exemplo, na entrada de uma garagem ali, por exemplo. Esse é o nosso verbo einfahren ou reinfahren. E esse nosso verbo, pessoal, ele se transforma em die Einfahrt. O que aconteceu aqui? A gente já sabe que o verbo fahren, ele se transforma em Fahrt. E eu carreguei aqui, pessoal, meu prefixo junto. Por isso que nós temos uma Einfahrt, que significa agora, então, uma entrada, só que de veículos. Olha ali, pessoal, exemplos. Der Zug wird gleich in den Bahnhof einfahren. Ou seja, o trem, ele logo, né, já ele vai entrar, então, aqui no Bahnhof. E o outro exemplo nós temos, bitte halten Sie die Einfahrt zur Garage frei. Ou seja, mantenha a entrada, então, para a garagem livre, né? A palavra frei aqui significa livre, então mantenha a entrada para a garagem livre. Wunderbar. Olha só o exemplo aqui, pessoal, da plaquinha, ó. Einfahrt frei halten. Então, quando você vê essa placa aqui, supondo que você já vai ter o seu carro lá na Alemanha também, né? Entenda, tá, que você não pode estacionar aqui, é para você manter, então, essa entrada aqui, então, de veículos livre, né? Einfahrt frei halten, ou seja, manter livre aqui essa entrada, porque você pode ser guinchado, tá bom?
Às vezes, pessoal, essa plaquinha que a gente encontra também, por exemplo, em hospitais, por exemplo, né? Não pode estacionar ali, porque é entrada, por exemplo, de ambulância e tudo mais, tá bom? Então fique muito atento já a essa plaquinha aqui para sua vida lá na Alemanha. Wunderbar, liebe Leute. O que mais que nós temos? Olha só aqui o seguinte. Agora nós vamos ter o nosso verbo ausfahren ou rausfahren, né? Lembrando que esse Rzinho aqui os alemães também costumam utilizar, principalmente na linguagem falada, tá? Ao invés de ausfahren, eles falam rausfahren. E esse prefixo, pessoal, aqui, ó, o prefixo aus, ele dá a ideia agora, né? Uma ideia, então, de saída de algum lugar, tá? Olha só ali, né? Um movimento, então, de saída. Por isso que nós temos, né? Sair com algum veículo. Trem, moto, bicicleta, né? Carro, principalmente. E esse rausfahren, pessoal, você já deve estar adivinhando aí, né? Ele vai se transformar em quê? Se o fahren virar fart, eu carrego o meu prefixo, nós vamos ter die Ausfahrt, ou seja, que agora é uma saída de veículos. Exemplo em frase, primeiramente com o nosso verbo, bitte fahren Sie langsam aus der Parklücke aus. Ou seja, saia devagar dessa vaga aqui de estacionamento, tá? Saia, por favor, devagar dessa vaga de estacionamento para não danificar ali nenhum dos veículos. Próximo exemplo com o substantivo. An der nächsten Ausfahrt können wir die Autobahn verlassen. Ou seja, na próxima saída, né, destinada a veículos, a gente pode então sair da Autobahn, ou seja, sair da autoestrada. Essa frase aqui, pessoal, está sendo representada exatamente por essa placa aqui, ó, Ausfahrt, né? Observem aqui então, né, die Ausfahrt, né? Então tá aqui a nossa Ausfahrt, beleza? Ou seja, a nossa saída de veículos, tá? Então tá aqui, liebe Leute. Vamos lá, então, na sequência aqui. O nosso verbo gehen, né? O nosso verbo gehen, que significa ir, ele se transforma em... Muita atenção agora, pessoal, olha só a transformação do nosso verbo gehen. Ele vai se transformar em der Gang, que significa a ida e pode até significar corredor também. Então, olha só o que nós... O corredor, né, pessoal? Não o corredor, a pessoa que corre, tá? O corredor de né, de uma casa, por exemplo, né? De um hospital ali, né? Que é o exemplo que a gente vai ter. Olha ali, pessoal. Ich gehe jeden Morgen um 7 Uhr zur Arbeit, né? Ou seja, eu vou todas as manhãs, então, às 7 horas para o trabalho. Próximo exemplo. Der Gang im Krankenhaus war ruhig, als ich zu Besuch war. Ou seja, o corredor ali, então, do hospital, ele estava tranquilo, né? Estava calmo quando eu estava lá, então, para a visita. Beleza? E é por isso ainda, pessoal, como o verbo gehen se transforma em der Gang, é por isso que... Se a gente pegar aqui agora o nosso reingehen ou eingehen, que significa entrar, lembrando, pessoal, que o nosso verbo gehen, ele serve para ir a pé. A gente está sempre se referindo, então, a coisas relacionadas a pedestres, tá? Enquanto o fahren está relacionado a veículos. Então, jamais diga, pessoal, ich gehe nach Deutschland. A não ser que você esteja bem lá na divisa, né? Você está na Holanda, né? E já você vai andando a pé, você vai para a Alemanha. E nesse caso, você poderia dizer, né? Ich gehe nach Deutschland. Caso contrário, pessoal, fahren oder fliegen, tá? Ich fahre nach Deutschland oder ich fliege nach Deutschland. Wunderbar. Então, o nosso verbo eingehen oder reingehen, ele se transforma em der Eingang. Olha só, liebe Leute. Reingehen, como nós vimos, então, como o verbo gehen se transforma em Gang. E nós temos eingehen, né, que é um prefixo, carrega o prefixo junto. Nós vamos ter agora a nossa entrada, pessoal, para pedestres daí, tá? Olha ali, ó. Wir können gleich in das Restaurant eingehen, wenn du bereit bist. Ó, nós podemos já né, entrar, então, no restaurante, ó, entrar no restaurante quando você estiver pronto, quando você estiver preparado. Próximo exemplo, der Eingang zum Museum ist gesperrt, ou seja, a entrada para o museu, ela está bloqueada, ela está interditada, pessoal. Então, cuidado, né, aqui se você encontrar uma placa como essa aqui, ó, Eingang gesperrt, ou seja, essa entrada aqui, então, está interditada. Eingang, olha ali, pessoal, Eingang. Estou percebendo, pessoal, como tem essa substantivação, a gente, né, ajuda a gente no nosso dia a dia, a gente interpretar as coisas. Ó, bitte den anderen Eingang benutzen, ou seja, utilize, então, a outra entrada, certo? E da mesma forma, pessoal, que nós temos então o nosso reingehen ou eingehen, nós também vamos ter o rausgehen, né? Lembrando que a gente falou anteriormente que o aus, ele tem um significado então de saída, ó. Ausgehen, rausgehen, sair, ele vai se transformar em der Ausgang, indicando então uma saída. Exemplos em frases: Sie will nicht ausgehen, weil das Wetter zu schlecht ist, né? Ou seja, ela não quer sair então porque o tempo está ruim demais.
Exemplo com o nosso substantivo. Bitte benutzen Sie den Notausgang im Notfall. Isso aqui, pessoal, eu estou trazendo porque eu sei que muitos de vocês, né, que assistem aqui, tá, são enfermeiros, né? Então, um grande abraço, né? Ou seja, viele Grüße, né, an euch, né? Ou seja, uma saudação, é sempre uma satisfação, né, enorme, tá, ter os nossos queridos enfermeiros aqui. E o que é uma Notausgang, pessoal? Então, é uma saída de emergência, tá? A palavra Not, né, ela significa emergência. E quando nós temos, então, uma Notausgang, nós temos uma saída de emergência. Observem aqui, pessoal, lá no Bahnhof, né? Ou seja, muito em breve você vai estar lá pegando os trens lá na Alemanha, né? Indo viajar, né? Conhecer os lugares diferentes e você vai encontrar uma plaquinha como essa daqui, ó, escrita ali, ó, Ausgang, indicando então a sua saída. Aqui é uma saída para pedestres. Se fosse para veículos, seria uma Ausfahrt. Ausfahrt. Aqui nós temos uma Ausgang, saída para pedestres. Tá? Então lá na plataforma você vai encontrar, geralmente eles estão indicando ali, vai ter uma escadinha, por exemplo, você vai descer, por exemplo. E daí você vai chegar na saída, então, do Bahnhof. Olha aqui, pessoal, para o pessoal da enfermagem, aí, né? Notausgang frei halten. E para você, tá de uma forma geral, ó. Notausgang significa saída de emergência. Mantenha livre, tá? Então, saiba que ali é uma saída de emergência, ou seja, uma Notausgang. Então, é para manter livre essa área aqui. Não obstruir com nada, tá? Beleza? O que mais que nós temos aqui, liebe Leute? O nosso verbo ankommen, que significa chegar, ele se transforma em die Ankunft. Olha só, pessoal, o kommen, ele se transformou em Kunft. Então, muito cuidado aqui, ó. Der Zug wird pünktlich um 10 Uhr am Hauptbahnhof ankommen. O trem ele irá chegar pontualmente às 10 horas na estação de trem principal, ou seja, no Hauptbahnhof. Olha o exemplo agora com die Ankunft. Die Ankunft des Fluges wurde um eine Stunde verschoben. O que isso aqui significa, pessoal? Que a chegada, então, do voo, né, daquele avião ali no caso, né, que Flug significa voo, né? Wurde um eine Stunde verschoben, ou seja, ele foi postergado, então, né, foi adiado, então, para 1 hora, tá? Ou seja, daqui a 1 hora, então, ainda, né, que o trem, esse voo, então, ele vai chegar. Então, a gente pode perceber, pessoal, mais um exemplo prático aqui, ó. Lá nos aeroportos da Alemanha, você vai encontrar isso aqui, ó, die Ankunft. Perceba aqui, ó, chegada do avião, tá bom? Tô percebendo, pessoal? Muito coisa aqui do dia a dia. Então, não é só para sua prova, isso aqui é para sua vida, tá? Para sua vida. Toda vez que você tiver contato com o idioma alemão, você vai estar passando, então, você vai estar notando, né, essas palavras aqui, né, substantivadas, então, que tem como uma origem um verbo. Tá? Então, notem, né? Não esqueçam que o kommen, ele vira Kunft, tá? Então, se você viu aqui o Kunft, já relacione diretamente, então, com o nosso verbo kommen, certo? Próximo exemplo que nós vamos ter aqui, pessoal, observem só, o verbo abfahren significa partir, e ele se transforma em die Abfahrt. Como a gente já viu, né? Nós temos ali, então, nosso verbo fahren, que se transforma em Fahrt, e eu carrego o meu prefixo aqui, então, ab, junto. Olha o que nós vamos ter ali, pessoal. Der Zug wird pünktlich um 15 Uhr vom Bahnsteig abfahren. Ou seja, o trem ele vai partir, então, pontualmente às 15 horas ali da plataforma, certo? Exemplo agora com o nosso substantivo, die Abfahrt, nós vamos ter die Abfahrt vom ICE 34 nach Duisburg ist um 11 Uhr. Ou seja, a partida do ICE 34, né, para Duisburg é às 11 horas. Olha mais um exemplo prático aqui, pessoal. Muito em breve você vai estar lá, né, no site da Deutsche Bahn, conferindo então ali a sua viagem. E olha só o que eles trazem ali, pessoal. Observem ali o círculo ali em vermelho. Vocês estão percebendo aquele ab ali, pessoal? Ó, ab 16 Uhr 5. E depois embaixo nós temos an, né? An 20 Uhr 2, tá? Inclusive o horário, né, que a gente inicia aqui, né? Tá ali, ó. Beleza, pessoal. Olha ali, ó, die Abfahrt, né? Isso aqui, esse ab, então, indica die Abfahrt, né? Que seria, então, a partida, tá, pessoal? Aqui, ó, né? Abfahrt seria, então, a partida, tá? Aqui, então, nós temos a partida, né? Não chegada. Ali, ó, partida, partida. E aqui, pessoal, die Ankunft, daí sim, né? Die Ankunft aqui, que significa, então, a chegada, tá? Então, ali, ó, tu vai partir de Berlim, 16 e 5, e vai chegar em Munique, né? Sua Ankunft, por isso, né? A preposição an aqui, que indica a sua chegada, tá? E mais que nós temos, pessoal? O nosso verbo fliegen, ele se transforma em der Flug, ou seja, o voo. Olha ali o que nós temos. Wir werden morgen früh nach Paris fliegen. Nós vamos viajar de avião, no caso, né? Amanhã cedo para Paris.
E a gente pode dizer ainda, pessoal, com o substantivo, notem, pessoal, fliegen mudou bastante aqui, né? Mudou para Flug. Ó, der Flug, ou seja, o voo von New York nach London dauert etwa 7 Stunden. O que significa que o voo de New York para Londres, ele dura mais ou menos ali, em média, então, 7 horas. Fliegen, pessoal, virou Flug. Muita atenção. O verbo, consequentemente, né, pessoal, nosso verbo hinfliegen, da mesma forma que nós tínhamos o hinfahren, né? Olha ali, ó, hinfahren, agora nós temos hinfliegen. Ir de avião, ele vai se transformar em der Hinflug, indicando, então, o nosso voo de ida. Ich muss morgen früh nach München hinfliegen. E eu posso dizer ainda como substantivo, auf dem Hinflug, na viagem de ida, hatten sie einen schönen Blick auf die Küste. Ou seja, na viagem de ida, então, eles tiveram, né, uma vista, né, uma vista muito bonita da costa, né, dependendo lá do local onde então, eles estavam viajando, por exemplo. Certo? Então, grave, pessoal. Hinfliegen, o fliegen, né, vira Flug. Da mesma forma, nós vamos ter aqui agora que o nosso verbo zurückfliegen, como é que ele vai ficar, pessoal? Vamos ver se você anotou aí. O zurück, né, ele vai virar rück, certo? E nós vimos que o fliegen, ele vira Flug. Olha o que nós vamos ter então. Ele vai se transformar em der Rückflug, ou seja, o nosso voo de volta. O que a gente pode dizer? Sie werden noch morgen zurückfliegen, um pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Ou seja, eles vão viajar, ou seja, eles vão voltar ainda, né, de avião amanhã para ainda, né, comparecer então pontualmente ao trabalho. Der Rückflug von Paris nach Berlin dauerte länger als erwartet. Ou seja, o voo de volta, então, né, o retorno, né, o voo de volta de Paris para Berlim, ele durou mais, né, do que era esperado, tá? Länger als erwartet, certo? O que mais que a gente tem aqui, pessoal? Olha só, nós vamos ter agora o nosso verbo zurückkehren. Zurückkehren é um verbo que significa retornar. Ele vai se transformar em die Rückkehr. Olha aqui, pessoal. Zurück a gente tinha visto, né, que se transformava em rück. Né? Ele está presente aqui, ó, Rückkehr, que significa o retorno. Sie haben beschlossen, in ihre Heimatstadt zurückzukehren. Eles decidiram retornar à sua cidade natal. Ou agora com o nosso Rückkehr, die Rückkehr in den Alltag nach den Ferien kann manchmal schwierig sein. Ou seja, a volta, né, o retorno na rotina, né, no dia a dia, depois das férias, pode ser às vezes, né, difícil, tá? Kann manchmal schwierig sein. E para você que gosta do Senhor dos Anéis, né, com certeza você vai entender isso aqui agora, né? Der Herr der Ringe, né? Die Rückkehr des Königs, né? E para nós do português, né, pessoal, o Senhor dos Anéis, o retorno do rei, tá? Tá ali então, né? Die Rückkehr des Königs, tá aqui então o retorno. Wunderbar, liebe Leute, o que mais que nós temos aqui é o nosso verbo nehmen. Olha ali, pessoal, nosso verbo nehmen, que significa pegar, ele se transforma em Name, que agora indica, então, o ato de pegar. E é por isso que, pessoal, olha só, o nosso verbo zurücknehmen, que significa retirar ou pegar alguma coisa de volta, a gente já percebeu ali, ó, me ajudem aqui, ó, vamos ver se você já sabe fazer essa transformação. Zurück, a gente sabe que se transforma em rück. E nehmen, a gente acabou de ver que se transforma em Name. Então, nós vamos ter, pessoal, die Rücknahme, que pode significar, por exemplo, a retirada ou ainda, pessoal, a coleta de alguma coisa. Olha ali, ó. Er entschied sich, seine Beschwerde zurückzunehmen. Ele decidiu, então, retirar as suas queixas, tá? Ele decidiu, então, retirar, né? Você está pegando de volta, então, né, as queixas dele, né? Ele decidiu retirar, então, as queixas contra lá um estabelecimento, por exemplo. Die Rücknahme des defekten Artikels erfolgte ohne zusätzliche Kosten. Ou seja, a coleta, né, do artigo, então lá de um produto, por exemplo, com defeito, ela aconteceu então sem custos adicionais, tá? Die Rücknahme, né? A coleta ou a retirada então de um produto, né, de um produto com defeito. E olha onde é que você vai encontrar isso? Lá na Alemanha, pessoal, você vai encontrar muito, por exemplo, né, nos estabelecimentos, como por exemplo, em farmácias, em supermercados, por exemplo, eles têm então essas caixinhas aqui que servem para coleta de baterias, tá? Então, se vocês notarem aqui, nós temos uma Batterie-Rücknahme, né? Ou seja, uma coleta então de baterias. Olha aqui, pessoal, Batterien und Elektrogeräte-Rücknahme. É aqui então nesse ponto que você vai lá e deixa, por exemplo, pilha, por exemplo, né?
Pois que tem, né, no caso ali, ó, aparelhos eletrônicos, né, Elektrogeräte und Batterierrücknahme, né, ou seja, coleta, então, desse tipo de conteúdo aqui, tá? Então, já fica atento nessas caixinhas verdes, tá? Você vai se lembrar onde dessa aula aqui, né, muito em breve, quando você estiver lá, tá bom? O que mais que nós temos, pessoal? Nosso verbo geben, ó, dar, né, nosso verbo geben, que significa dar, ele se transforma em die Gabe, pessoal, o ato de dar. E é por isso, pessoal, que nós vamos ter que o nosso verbo zurückgeben, ele vai se transformar em, como é que a gente fez ali, pessoal? Zurück vira rück, né? E geben vira Gabe. Então, nós vamos ter uma Rückgabe, né? Olha ali, ó, die Rückgabe, que significa, então, a devolução. Eu posso dizer, pessoal, por exemplo, musste die Bücher rechtzeitig in die Bibliothek zurückgeben. Ou seja, ele precisou, então, devolver os livros a tempo, né? Ou seja, em tempo, lá na biblioteca. Die Rückgabe des Produktes muss innerhalb von 30 Tagen erfolgen. Ou seja, a devolução, então, dos produtos, né? Do produto, no caso, ela precisa acontecer, precisa ser realizada dentro de 30 dias. Ou seja, dentro do período de 30 dias, a devolução de um produto. Isso aqui você vai encontrar, por exemplo, em algumas bibliotecas, pessoal, eles têm essas áreas aqui, né, que é uma forma automatizada, então, de você devolver o seu livro, tá? Notem que aqui nós temos a palavra Rückgabe, né? Você vai lá, então, escaneia ali o código do livro, né, e coloca ali embaixo, né, nessa portinha aqui, e tá lá, então, o seu livro devolvido, tá? Muito interessante, né? Muito legal, vocês vão ver muita coisa automatizada lá na Alemanha, né? Um produto que é um país, né, que tem muita coisa automatizada aí. Mais exemplos, pessoal. Olha aqui o nosso verbo entnehmen, né? Que significa retirar ou coletar. Como a gente viu, né, que o nosso nehmen vira Name, então nós vamos ter die Entnahme, que significa então a retirada ou a coleta. Por exemplo, pessoal, olha aqui, exemplo para vocês enfermeiros aí mais uma vez. Der Arzt wird Blut aus ihrer Vene entnehmen, es zu untersuchen. Ou seja, o médico, então, ele vai coletar sangue, né, das suas veias o sangue das suas veias, então, para poder analisá-lo. E olha o que nós temos aqui ainda. Die Entnahme von Geldern aus dem Konto erfordert eine spezielle Autorisierung. Ou seja, a retirada, pessoal, de dinheiro, então, da conta, ela exige, né, uma autorização especial. Tá? Então, você vai encontrar aqui, né, ainda em relação ao Entnehmen, né, no caso da coleta de sangue, você vai encontrar, pessoal, então aqui, ó, Blut entnehmen significa, então, coletar sangue, e Blut abnehmen significa também coletar sangue, né? Nós temos esses dois verbos. Temos aqui ainda, pessoal, uma Blutentnahme, né? No caso, então, de um substantivo, e nós podemos ter ainda uma Blutabnahme, ou seja, uma coleta, então, agora aqui de sangue. Blutentnahme ou Blutabnahme significa coleta de sangue. Então, olha aqui, pessoal, nós podemos ter, então, né, uma Blutentnahme, ou como a gente pode perceber aqui, pessoal, isso aqui poderia estar nas indicações lá de um hospital, por exemplo, né, uma Blutabnahme. Blutabnahme, então, os dois aqui, né, as duas palavras, então, estão indicando, tá, uma coleta, então, aqui de sangue. Então, fique muito atento aí a esses dois termos. Wunderbar, liebe Leute. O que mais nós temos aqui? Olha só, pessoal, agora nós vamos ter o nosso verbo einnehmen. Einnehmen, pessoal, significa ingerir. Como a gente já percebeu, então, nehmen vira Name. O que nós vamos ter, então, pessoal? Como é que vai ser a nossa ingestão? E se transforma, então, em die Einnahme. Eu posso dizer, por exemplo, né, Sie müssen dieses Medikament 3-mal am Tag einnehmen. Você precisa tomar, então, né, ingerir esse medicamento 3 vezes ao dia. Outro exemplo, pessoal. Die Einnahme von Alkohol kann der Gesundheit schaden. Ou seja, a ingestão de álcool pode prejudicar a saúde, tá? Poderia ser um anúncio, por exemplo, ali do Ministério da Saúde, tá? Bem tranquilo. E mais que nós temos aqui, pessoal, olha ali, ó, o nosso verbo reinigen, que significa limpar, ele se transforma em die Reinigung. Agora nós tivemos aquele processo aqui, né, que a gente só fez o acréscimo ali, então, do UNG. Reinigen, limpar, se transformou em die Reinigung, limpeza. Olha o que nós temos aqui. Der Hausmeister reinigt regelmäßig den Flur, ihn sauber zu halten. Ou seja, o zelador, ele limpa, então, regularmente o que seria o flúor, né, pessoal? Seria, então, ali, ó,
como se fosse o corredor, por exemplo, ali do prédio, né, ou de uma casa, ali, de uma área comum, para mantê-lo limpo, né, ihn sauber, limpo zu halten. Outro exemplo, die Reinigung des Teppichs war notwendig, Flecken zu entfernen. Ou seja, a limpeza do tapete, então, ela era necessária, né, ela foi necessária para remover manchas, né, Flecken zu entfernen. Olha um exemplo aqui, pessoal, Reinigungsservice, né? Für Ihr Haus, né? Ou seja, serviço de limpeza, então, para a sua casa. Tá? Que mais nós temos ainda, pessoal? Nós temos o nosso verbo verschmutzen. Olha ali, pessoal, sujar, poluir. Verschmutzen se transforma em die Verschmutzung, sujeira, poluição. Die Fabrik in der Nähe hat den Fluss stark verschmutzt. Ou seja, a fábrica aqui perto, a fábrica nas proximidades, ela poluiu então fortemente, né, stark verschmutzt, ela poluiu fortemente o rio. Ou ainda, die Verschmutzung der Luft in Großstädten führt zu Gesundheitsproblemen. Ou seja, a poluição do ar, então, nas cidades grandes, ela leva, ela conduz, né, ou seja, ela resulta em problemas de saúde. O nosso führen zu, pessoal, inclusive apareceu várias vezes aqui, né, nas aulas, né? Führen zu significa levar a, conduzir a, resultar em alguma coisa. Beleza? Inclusive, nós temos uma palavra muito importante aqui, né, que eu já mencionei para vocês, que é die Umweltverschmutzung, que significa, então, poluição ambiental, no caso, né, poluição do meio ambiente. E mais nós temos ainda, pessoal, olha só, o verbo anfangen, que significa começar, iniciar. Ele vai se transformar em der Anfang. Aqui a gente teve sorte, né, porque a gente só eliminou aqui, né, o EN, né, e simplesmente ficou der Anfang, ou seja, o começo, o início. O que a gente poderia dizer? Sie wird morgen mit dem neuen Job anfangen, ou seja, ela vai começar amanhã, então, no novo emprego. Der Anfang des neuen Schuljahres bringt immer eine gewisse Aufregung mit sich. Ou seja, o começo, né, de um ano letivo, do ano escolar, ele sempre traz consigo, né, uma certa emoção, né, ou seja, uma excitação ali, então, com esse início, né, der Anfang des neuen Schuljahres, então. Ele sempre traz, então, essa certa emoção, né, ou seja, que a pessoa, então, fica ansiosa, né, ali por esse início de ano. Anfangen, der Anfang. Sinônimo aqui, pessoal, o verbo beginnen, que significa começar, iniciar, ele se transforma em der Beginn, ou seja, começo, início de alguma coisa. Wir werden pünktlich 9 Uhr mit der Besprechung beginnen. Nós vamos começar pontualmente às 9 horas com a nossa reunião. Der Beginn des neuen Jahres wird oft mit Feuerwerk und Festen gefeiert. O começo do ano novo, ele é frequentemente, então, festejado, né, celebrado com foguetes, né, Feuerwerk und Fest, né, e festas, certo? O nosso verbo anrufen, pessoal, muito importante, né, que significa ligar para alguém, ele se transforma em der Anruf, ou seja, a ligação. Ich werde meinen Freund später anrufen, ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Ou seja, eu vou ligar para o meu amigo, então, mais tarde, para dar os parabéns pelo seu aniversário. Der Anruf von ihrem Chef hat sie überrascht, né? Ou seja, a ligação do chefe dela, então, deixou ela surpresa, né? O que será que tinha lá de novidades, né? Olha ali, pessoal, nosso verbo abschließen, extremamente importante, pessoal, esse verbo aqui para a sua prova, significa finalizar, concluir alguma coisa. Abschließen, pessoal, vai se transformar em Abschluss. Olha só como mudou aqui, né? Isen se transformou em us, tá? Inclusive até o S7 sumiu aqui, se transformou em 2 S's. Der Abschluss, pessoal, significa finalização, término, conclusão. Sie wird ihre Ausbildung im nächsten Jahr abschließen, ou seja, ela vai concluir então o seu curso técnico no ano que vem. E o que mais que nós temos? Der Abschluss des Projekts wurde mit einer Feier gefeiert. Ou seja, a conclusão, então, né? A finalização, o término do projeto foi festejado, foi celebrado, então, com uma festa. Beleza? Meus queridos, você deve ter percebido, então, que o assunto Substantivierung von Verben, ele é extremamente importante para você ampliar o seu vocabulário. Todas essas formas apresentadas, entre outras, tá, estarão presentes aqui na sua prova, por isso fique muito atento. Além disso, através dos exemplos práticos ali que eu trouxe, Ausgang, Notausgang, Einfahrt, Ausfahrt,
Rücknahme, né, Rückgabe. Você pode perceber então que esse assunto servirá para você não só para a sua prova, como também para a sua vida na Alemanha, tá? Que você vai estar vivendo então muito em breve. Se você entendeu tudo até aqui, meus parabéns, você deu um passo gigantesco e importantíssimo aí na conquista do seu Goethe Certificat B1. Liebe Leute, com isso nós chegamos então à nossa 10ª aula de esquenta para a nossa jornada para a certificação B1. Eu quero aqui te convidar, então, pessoal, depois dessas 2 semanas intensas, então, com muito conteúdo, tá? Muito conteúdo mesmo, pessoal, única e exclusivamente voltado para a prova, já para te ajudar aí, você a passar no seu Goethe Certificat B1. Só que não acabou ainda, pessoal. Isso é só o esquenta para a nossa jornada. Então, se você já gostou daqui, imagina se você não vai gostar da jornada. Quero te convidar, então, mais uma vez, venha comigo participar da nossa jornada para a certificação B1. Lembrando que é um evento 100% online e gratuito. Lá eu vou te mostrar o passo a passo que você precisa seguir aí para você conquistar aí a sua tão sonhada aprovação no Goethe Certificat B1. Se você não quer mais perder tempo aí buscando, né, o que fazer, você não aguenta mais ficar estudando sem obter a sua aprovação, não aguenta mais ir lá fazer a prova só para ser reprovado, fica aí pipocando, né, de instituto por instituto só para obter a sua reprovação, você está perdido, não sabe mais o que fazer para finalmente conquistar o seu certificado. Vem comigo na jornada para a certificação B1 que eu vou te mostrar o caminho que diversos, né, dezenas, pessoal, de alunos aí já seguiram então e tiveram êxito, né? São alunos então que seguiram esses mesmos passos e obtiveram êxito. Hoje, a grande maioria deles já está na Alemanha ou estão indo, né, agora. Então você também pode conseguir isso, tá? Você também tem essa capacidade. Venha comigo para a jornada para a certificação B1, que eu vou te mostrar então esse caminho. Eu te espero lá, o link está aqui embaixo, tá? Para você fazer a sua inscrição. Lembrando, 100% online e gratuito. Para participar, basta você se inscrever. Eu espero te encontrar lá então muito em breve na nossa jornada para a certificação B1. Vielen Dank, liebe Leute, agradeço de coração pela presença de todos vocês aqui nessa jornada, nessa semana de esquenta, né, intensa, tá, que a gente teve aqui, e a gente se encontra na nossa jornada para a certificação B1. Um grande abraço, liebe Leute, vielen Dank, né, mach's gut und bis dann, tschüss, dankeschön, tschüss, tschüss, tschüss.